Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E nesse dia estarei compartilhando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no Salmo de número 16, que nos diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então no verso 3 diz assim: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Amém. Aqui este salmo é um salmo onde o salmista está expressando a sua confiança no Senhor. Ele apresenta o aspecto daquilo que é a sua satisfação, que é o próprio Deus. E aqui nesse verso 3, ele vai tratar de algo muito importante, que as pessoas muitas vezes deixam passar despercebidas ou que não dão a devida atenção ao fato de que aqueles que amam ao Senhor, aqueles que têm Deus como sendo o Senhor das suas vidas, a satisfação das suas almas, são aqueles também que amam o povo do Senhor. São aqueles que amam, aqueles que são família de Deus, aqueles que estão unidos ao Senhor pela fé. E é por isso que o salmista, ele diz no verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele tem prazer em Deus, mas encontra também alegria e prazer no povo do Senhor. E é como sempre temos falado, estar em Cristo é estar na igreja. Se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus, eu amo também o seu povo, eu amo também a sua igreja. Existe aquilo que nós podemos chamar de união mística entre Cristo e a sua igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e eles estão unidos. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Logo, se eu amo ao Senhor, eu amo também a sua igreja, eu amo também o seu povo. Eu quero estar com essa igreja. Quando alguém diz assim, eu creio em Deus, mas não está unido a uma igreja visível, essa pessoa está se auto-enganando. Essa pessoa não está sendo coerente com as suas palavras. Porque alguém que ama o Senhor, ama a igreja. Alguém que diz assim, eu creio em Deus, crer também que existe uma igreja a qual Deus salvou, Deus redimiu, Deus transformou e que é propriedade sua, é povo do Senhor. Nós não estamos falando aqui de uma denominação, eu faço parte da igreja presbiteriana, mas existem muitas igrejas pelo mundo, igrejas fiéis, que se caracterizam por pelo menos 3 marcas: pregação fiel do Evangelho, administração dos sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo, e também que exercem disciplina bíblica. Então, são 3 marcas para nós conseguirmos enxergar uma igreja fiel. Essas 3 marcas. E o salmista, ele fala, né, desse aspecto, né, de que ele tem prazer nos santos. Os santos são aqueles que foram santificados por Cristo. Os santos é a igreja de Cristo, como as cartas que são direcionadas à igreja, as igrejas que nós vemos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, tratando com a igreja de Corinto, ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Outras cartas vão dizer aos crentes que estão em tal lugar, em tal lugar. Aqueles que estão em Cristo Jesus são santos, aqueles que estão em Deus são santos. E aquele que ama o Senhor, ama também o seu povo. É claro que no meio do povo do Senhor vai haver aqueles que praticam escândalos, e o Senhor Jesus diz, ai daquele
por meio do qual vêm os escândalos. No meio dos apóstolos estava ali Judas, que traiu o Senhor. Vai sempre haver problemas no meio da igreja, mas isso não é justificativa para alguém dizer assim: eu sou crente, mas eu não vou para a igreja, eu vou viver a minha fé em casa. Isto é algo incoerente, isso é algo que é incompatível com a fé cristã. A palavra do Senhor nos conclama, nos chama, nos convoca a estarmos unidos como corpo. A carta aos Hebreus diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A palavra do Senhor está sempre nos estimulando. Ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união. É algo precioso, é algo maravilhoso. Portanto, você não pode, eu e você não podemos viver a nossa fé isolada. Ninguém é uma ilha. Ninguém que é povo do Senhor vive de modo isolado. Nós desejamos estarmos unidos uns aos outros, participarmos daquilo que nós podemos chamar de comunhão dos santos, participarmos de uma vida comum, espiritual, ao qual nós nos relacionamos pela fé, nós nos respeitamos, nós nos amamos, nós nos tratamos de modo gracioso. É claro que vai sempre haver imperfeições. Vão haver momentos em que nós podemos nos entristecer com a atitude de um irmão, ou mesmo nós sermos aqueles que vão estar sendo a causa da tristeza de um irmão, por motivos injustos. E é nesse momento que a graça de Deus deve operar em nosso coração. Aquele que causou o agravo deve se arrepender, quem foi agravado deve perdoar, e nós devemos caminhar dessa forma. Mas não devemos nunca deixar de congregar. Não devemos nunca nos apartar do povo do Senhor, mas buscar estar unidos, buscar a paz da igreja. A igreja do Senhor, aqueles que estão na igreja vão buscar, aqueles que estão em Cristo vão buscar estar em uma igreja visível, uma igreja fiel. Vão estar unidos a um corpo. Vão estar ali prestando contas a uma liderança. O Senhor instituiu na igreja pastores, presbíteros, oficiais, os diáconos. E Deus distribuiu dons à igreja com o fim de que sejamos edificados através da nossa união. Cada um, Deus concedeu talentos, concedeu dons para estarmos cuidando uns dos outros. Nós oramos uns pelos outros, nós levamos as cargas uns dos outros, nós socorremos com bens materiais aqueles que estão precisando, tendo verdadeira necessidade. E nós caminhamos unidos em um só propósito, o propósito de chegarmos no fim da nossa caminhada cristã e estarmos firmes na fé. Nós somos aqueles que caminham dessa forma. Então você que está aí nos ouvindo, não queira fazer parte daquilo que alguns chamam de desigrejados. Não existem, é um grande movimento que tem crescido nos últimos dias aqui no Brasil. É um dos movimentos que mais cresce. As pessoas querem justificar os seus pecados, a dureza de coração, e querem viver distante de uma igreja local. Isso é algo prejudicial. Você vai desfalecer na fé. Portanto, dê ouvidos à palavra do Senhor, que aquilo que o salmista fala aqui nesse verso 3 venha servir de estímulo para você que de repente está afastado da igreja, voltar a estar em comunhão com a igreja. Você vir participar dos cultos, participar da comunhão dos santos, da comunhão que a igreja tem em Cristo Jesus, que você possa se sentir estimulado. O salmista diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conduza em fé, unido a Cristo e unido à igreja.